Olá, galerinha! Nessa aula falaremos um pouco sobre o gráfico de uma função quadrática, tá? Aqui eu coloquei um exercício para vocês, tá? Onde ele diz assim, ó: represente graficamente a função f de x igual a menos x quadrado mais 6x menos 5. Galerinha, primeiro passo, a gente vai isolar, deixar o f de x igualar a zero, tá? Por que igualar a zero? Porque quando a gente iguala o f de x ou y a zero, a gente fica com a equação do segundo grau, tá? E através da equação do segundo grau, pela fórmula de Bhaskara, a gente vai encontrar fatores importantes para a gente determinar esse gráfico, como o delta, o x1 e o x2, tá? Então, para a gente calcular a equação do segundo grau, a gente tem que retirar os coeficientes, certo? Então aqui, ó, quando você iguala o f de x a zero, você fica com menos x quadrado mais 6x menos 5 igual a zero, com uma equação de segundo grau completa. Beleza. Qual que é o valor do seu a? É aquele que multiplica o termo ao quadrado, que no caso é o menos 1. Qual que é o valor do seu b? É aquele que multiplica a letra sem ser ao quadrado, que no caso é o 6. E quem que é o seu termo independente? Menos 5. Aplicando na fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, mas eu gostaria que vocês resolvessem certinho a fórmula, porque aqui a fórmula de Bhaskara não vem como conteúdo, tá? Então ela vem como uma aplicação para a gente resolver, tá? A função do segundo grau. Então você calculando a sua equação bonitinho, deixei tudo prontinho aqui para vocês, tá? Para caso vocês terem dúvida na hora de resolver, que vocês possam tirar olhando o vídeo, tá? Você vai encontrar o seu delta igual a 16, tá? Nessa parte da conta, raiz 16, 4, tá? Então você vai determinar aqui o x1, tá? Que vai ser menos 6 mais 4, menos 2, dividido por menos 2, menos com menos, mais 1. Vai ser uma das soluções. E o seu x2, menos 6, agora em vez de mais, né? Porque é mais ou menos, agora você vai utilizar o menos 4. Menos 6 menos 4, menos 10. Dividido por menos 2 igual a 5 positivo. Faz o joguinho de sinal, menos com menos, mais. 10 dividido por 2, 5. Então sua solução é 1 e 5. Logo você sabe que o seu gráfico vai encostar no eixo X, tá? No 1 e no 5, tá? Ambos positivos. Para que a gente precisa encontrar o delta? A gente precisa encontrar o delta pelo fato de que a gente tem a necessidade de encontrar o vértice da função, tá? O vértice da função é dado pela fórmula menos b dividido por 2a, que é o x do vértice, e o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Mas quem que é esse b, quem que é esse a, quem que é esse delta? É tudinho aqui, ó, da nossa equação do segundo grau. Aqui, ó, o meu b é o 6, tá? O meu a é o menos 1. O meu C é o menos 5 e o delta que a gente encontrou não é o 4, tá, gente? Por favor, o delta aqui no caso é o 16, tá? E para quem tá estranhando e utiliza a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta, gente, quando você resolve separar do delta, não é b ao quadrado menos 4ac? Então, aqui no caso eu só juntei tudo na mesma fórmula, tudo bem? Beleza, aqui eu substituí, tá, o menos b
o que o B vale 6, com o menos fica menos 6, dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de A. O delta é 16, tá? Menos 16. 4 que multiplica o A, 4 que multiplica menos 1, menos 4. Aí você tem menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3, que é o seu x do vértice. O seu y do vértice, menos com menos, mais 16 dividido por 4, 4. Tá? Então, você formou o seu ponto aí, que para x vale 3 e para y vale 4. Pois bem, o gráfico da função eu fiz aqui bonitinho para vocês, tá? Antes eu fiz uma tabela, gostaria que vocês olhassem essa tabela. Aqui eu coloquei, ó, nessa coluna, os valores de x que eu determinei, menos 2, e eu verifiquei que o valor de y é menos 21, ficou muito grande para colocar no gráfico, tá? Então não representei esse ponto. Se fosse representar esse ponto aqui no gráfico, seria o seguinte, só mostrando para vocês relembrarem que eu deixei espacinho branco aqui, ó. Menos 2, né, o valor que a gente determinou para x, e substituindo, tá, menos 2 por x, eu encontrei menos 21. Esse valor aqui eu consegui expressar ele na minha função. Quando o meu x vale menos 1, quantos que vale o meu y? Vale menos 12, tá? Então, menos 1 para x e menos 12 para y. Galerinha, ó, essa partezinha aqui, ó, eu vou dar o exemplo do zero, tá? A partir do zero, para a gente observar uma coisa importante. A gente vai substituir tudo que for x aqui na minha função por zero. Veja como que ficaria. Menos é o x, né? Então, substitui por zero. 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0, menos 5. Aqui dá 0, certo? 0 ao quadrado dá 0, 6 vezes 0 dá 0. E o que sobrou? Menos 5. Então, a gente verifica que forma o seguinte ponto aqui, ó. 0 para x e menos 5 para y. Tá? Formou esse ponto aqui. E galerinha, essa parte da tabela vocês têm que treinar bastante, tá? Porque é essa parte aqui onde vai determinar os pontos para você formar o gráfico. Mas a gente consegue formar o nosso gráfico somente com os pontos que a gente encontrou aqui, ó. Com os valores de x, que é 1 e 5, com um vértice e um detalhe super importante, que é achar aonde ele toca no eixo y. Aonde ele toca no eixo y é justamente quando a gente iguala o x a zero, tá? Igual eu mostrei para vocês aqui na tabela, ó. Quando a gente iguala o x a zero, a gente descobre aonde ele toca no eixo y, que no caso seria o menos 5. Então, vou virar aqui a tabela, tá? Para mostrar o gráfico para vocês. Primeiramente, eu vou mostrar aqui do gráfico os valores de x, ó, 1 que a gente encontrou lá da nossa equação, ó, segundo grau, 1 e 5, tá? Então, vocês vão ter que representar aí no gráfico de vocês pelos pontos 1 e 5. Aqui, ó, 1 e 5. Beleza? 1 e 5. Outro detalhe importante que vocês não podem esquecer é que vocês têm que fazer de forma bem simétrica. De forma bem simétrica
seria utilizando a régua e usando cada distância de um ponto para o outro usando 1 centímetro, tá? Se vocês não fizerem isso, o gráfico vai sair todo errado. Pois bem, aqui estão os valores de x, 1 e 5. O vértice que a gente encontrou, 3 e 4, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é 3 para x, ó. 1, 2, 3 para x e 1, 2, 3, 4 para y. Aqui é o vértice, ou seja, é onde começa a parábola voltar para baixo. Você percebe que daqui para cá ela vai sendo crescente. Desse vértice agora ele vai ser decrescente, tá? E outro detalhe interessante que a gente observa aqui é quando o nosso x vale 2, ó, e quando o nosso x vale 4. Quando o nosso x vale 2, de acordo com a nossa tabelinha, a gente observa que o nosso y vale 3, ok? E agora, quando o nosso x vale 4, o nosso y vale 3 também. Observa aqui, ó. Eles estão à mesma distância, né? Interessante, os pontos estão aqui, ó, bem alinhados. Ou quando a gente, por exemplo, não faz a fórmula de Bhaskara, a gente observa quando dá zero, né? A gente observa quando ele vai tocar, ó, o y dá zero, quando ele só toca o eixo x. Então, são soluções da equação 1 e o 5, ó. Zero quando a gente atribui na tabela sem calcular pela fórmula de Bhaskara, né? Então é interessante observar isso também. Quando meu x vale 6, o meu y vale menos 5. E verifica que a gente já tem um menos 5, né? Porque quando o x vale 0. Então a gente observa que ele vai mantendo a função, ó, sempre pontos assim, ó. Tá vendo? Na horizontal. Interessante, né? E se o meu x valesse 7? Não coube aqui, mas eu coloquei para vocês analisarem. Veja bem. Esse eu coloquei aqui, ó, propositalmente, e esse não. Tá vendo, ó, o próximo valor? Testem aí, ó, para vocês observarem se vai dar realmente menos 12, né? Porque a tendência é que dê menos 12, né? Para manter essa simetria interessante na sua parábola. E para finalizar o vídeo, a gente liga os pontos e verifica que ela é uma parábola com cavidade para baixo, pelo fato da nossa função aqui, ó, ter um negativo no termo x ao quadrado, ok? Beleza, galerinha, qualquer dúvida, aqui, ó, bonitinho para vocês o gráfico, só comentar no vídeo. E é isso aí, um abraço. Treinem esse exercício em casa.